Hoje o Só Pra Ver veio conferir a pré-estreia do relançamento dos filmes Saneamento Básico e Ilha das Flores, do diretor Jorge Furtado. E isso faz parte do projeto Sessão Vitrine da Petrobras. Esse projeto quer relançar clássicos do cinema brasileiro em 4K nas telas de cinema a preços populares. E eu estou aqui com a Débora Butrucci, que é responsável pelo projeto e responsável pela restauração do filme em 4K agora, que ele vai ser lançado. Então eu queria perguntar, qual é a mídia original e qual o trabalho que deu para ser restaurado e convertido em 4K? Olá, que bom estar aqui conversando com vocês. Então, o Saneamento Básico, ele é um exemplo bem único, né? Porque ele faz parte de um momento de transição tecnológica. Então ele foi filmado em película, em Super 16, alguns trechos em 35mm, também em vídeo. O filme dentro do filme é em vídeo. E aí ele passou por um processo de intermediação digital, na etapa de pós-produção, e voltou para a película 35mm, porque era o padrão da época, né? Os filmes ainda eram lançados em 35mm nas salas. Então a gente teve que levar tudo isso em consideração nesse processo, né, de restauração digital em 4K. Então a gente avaliou tudo isso, comparou a matriz digital que deu origem a esse 35mm que foi lançado no cinema e, surpreendentemente, essa matriz digital estava melhor que o 35mm. O que, para mim, que trabalho muito com película, fiquei surpresa, confesso. Então a gente partiu dessa matriz digital, fez uma conversão para 4K. Como o filme tinha sido originalmente filmado em película, ele tinha, né, uns pontinhos de sujeira, enfim, naturais quando você filma em película. Então a gente fez todo o processo de limpeza digital. Antes a gente converteu para 4K, fez o processo de limpeza digital, fez o processo de correção de cor, né? E então fez os arquivos destinados tanto à preservação quanto à difusão e o acesso. Então, assim, a dificuldade do saneamento foi justamente entender esse panorama, né, de transição tecnológica e comparar todos esses materiais, tanto os digitais quanto em película, para a gente se assegurar que a gente estava partindo da melhor matriz. Então, eu acho que foi um caso único, né? Eu sempre falo que sempre tem uma surpresa os processos e nesse não foi diferente, assim. Mesmo sendo um filme, né, que não tem nem 20 anos, mas ele foi um exemplo interessante. Todo mundo que participou do processo aprendeu, né, com essa característica peculiar do filme. Além do Saneamento Básico, a gente também tem o Ilha das Flores, que é um documentário que é um clássico. Ele é de 1989 e ele é muito atual, ele é muito divertido. Mas esse filme realmente ele já tem aí 30 anos, mais de 30 anos. Esse deve ter dado um trabalhinho para restaurar, né? Então, a gente partiu dos materiais originais em película, ele foi filmado em 35mm, e os materiais foram muito bem conservados. Então, o segredo, né, da excelência de um resultado de um restauro é justamente isso, não tem milagre, né? O digital é uma ferramenta excelente, né? A gente consegue intervir de uma forma, né, enfim, muito ampla, a gente tem muitos processos que a gente pode fazer, mas não tem milagre, né? Se o filme estiver muito deteriorado, isso com certeza vai transparecer no resultado final. Então, os materiais originais em película estavam em muito bom estado, então a gente conseguiu também um resultado muito bom. E esse filme é um clássico, né? Um clássico, enfim, a minha geração viu ele na escola, então também ele voltar para as salas de cinema, eu acho que é muito legal, né? Poder oferecer essa exibição nas salas de cinema. Eu acho que também você tem uma oportunidade de ver a trajetória, o desenvolvimento da carreira do Jorge Furtado, né?
que aí tem uma diferença, né, grande entre um filme e outro. Então você consegue ver um filme lá de 89, um curta-metragem, e depois um longa de 2007. Acho que também é interessante, né, os filmes sendo exibidos juntos, como é que você pode fruir, né, e entender como é que se deu a carreira do Jorge, que eu acho que tem coisas que dialogam muito, né, então acho isso interessante também. Mas, diferente do Saneamento, a gente partiu dos materiais em película, foram escaneados os materiais em 4K, foi feito todo o processo de restauro digital, que aí sim os materiais, né, tinham um pouco mais de sujeira, mas eles estavam em excelente estado de conservação. E depois a gente também fez essa saída em 4K, né, para os arquivos destinados tanto à preservação, que a gente faz de formatos específicos para preservação, quanto para difusão e o acesso. Todo mundo viu ele na escola e ele é um filme obrigatório para quem estuda audiovisual. Por que você acredita que ele se tornou um clássico? Olha, eu não sei bem essa resposta, mas um clássico é uma coisa que dura um tempo, né? Por que ele durou? Olha, por bons e maus motivos. O mau motivo é que ele fala da desigualdade brasileira, que é terrível e continua terrível, né? Então, nós somos o país mais desigual do planeta. Hoje o Brasil é um dos maiores produtores de proteína do mundo e ela é exportada quase toda para a China para alimentar os porcos. Então vê que os porcos ainda estão sendo alimentados antes dos seres humanos. Daria para fazer um Ilha das Flores 2 com esse assunto. E acho que tem uma coisa da linguagem também, porque o Ilha ele antecipou um pouquinho uma linguagem que agora vocês já nasceram sabendo, que é aquela palavrinha azul que tu clica e vai para outro texto, né? Um texto em 3 dimensões, não linear, né? Então acho que é um filme que continua atual de algumas maneiras. E ano passado você deu uma entrevista falando que você se tornou diretor porque você é um roteirista que queria fazer tudo do seu jeito, mas que você só dirigiu coisas que você escreveu. Por quê? Porque primeiro eu penso um filme escrito, eu penso no papel, eu penso escrevendo. E às vezes eu dirijo, mas nem sempre, né? Muitas vezes eu entrego para outra pessoa dirigir. E tem muitos bons diretores, né, que dirigem melhor que eu. Então eu penso assim, esse filme aqui não preciso dirigir, eu só vou escrever, né? Mas eu sou meio um escritor que dirige. E por que você não dirige filmes de outras pessoas? Eu não saberia fazer. Nunca pensei nisso, em dirigir um roteiro que não fosse meu, nunca. Eu algumas vezes já fiz adaptações, né, de livros, Rasga Coração, ou mesmo Grande Sertão, né, que são livros que eu adaptei, dirigi ou não, né? Mas pegar um roteiro de outra pessoa para dirigir, acho que tem gente que dirige melhor que eu. E agora você está com esses 2 filmes no projeto Sessão Vitrine, né, que restaura vários filmes para trazer novamente aos cinemas. E o que você acha que é relevante desse projeto? Qual é a importância desse projeto? Acho muito legal, porque, bom, eu gosto muito de ver filmes que eu já vi, rever filmes antigos, clássicos. Eu, pessoalmente, gosto muito. E acho que as pessoas podem querer rever o filme, ou muita gente que não viu ainda, né? Ilha das Flores é difícil achar, todo mundo viu na escola, né? Mas o Saneamento tem muita gente que ainda não viu. E eu tenho um outro filme em cartaz, que é Virginia Adelaide, que eu dirigi junto com a Yasmin Tainá, que está passando nesse mesmo cinema aqui. Então tem 2 filmes em cartaz nesta sala. Caramba, privilégio para poucos. É verdade. E o seu filme tem muito da trilha italiana. Sim. De onde veio? Por que você escolheu essas músicas italianas? Porque esse filme, os personagens do Saneamento Básico são os personagens da Comédia dell'arte. São os 8 personagens da Comédia dell'arte. Eu filmei numa região italiana, no Bento Gonçalves, no interior do Rio Grande do Sul. Então tinha que ser trilha italiana. Bom ver esse filme de novo. E, pô, ficou muito bom, hein? Não tinha visto ainda. Vocês viram os patinhos no horizonte? Sim. Quando as crianças estão atravessando o riacho e o Paulo vem com a coisa, no horizonte tem 5 patinhos. Uma coisa incrível, aquilo aconteceu. Essa questão de
investir em cultura, investir em saneamento, investir em educação é antiga e eu acho que vai acontecer sempre. Sempre vai ter gente dizendo, não, tem que... Mas, evidentemente, a gente tem que investir em tudo ao mesmo tempo, né? Claro que uma sociedade tem que investir em educação, em segurança, em saúde, em indústria e cultura também, né? Tem que investir tudo ao mesmo tempo, tem que saber dosar. Mas, enfim, o filme é meio uma declaração de amor ao cinema, porque eles vão se apaixonando pelo cinema, eles aprendem que a música da Billie Holiday vale mais que alguns tijolos. E eles vão se envolvendo com isso e é muito afetiva a relação deles. E os atores, eu fico chocado de ver. São incríveis, são atores incríveis, é uma turma absurda, assim. Fala, galerinha do bem, a gente já tá aqui no segundo dia do relançamento do filme Saneamento Básico e Ilha das Flores, do Jorge Furtado. Ele já tá aqui com o pessoal dando uma palavrinha. Hoje a gente também vai tentar falar com a Camila Pitanga, que participou de Saneamento Básico, vai ter concurso de sósia da personagem dela do filme. A gente já tá com os nossos ingressos pra assistir a sessão de hoje, então vem acompanhar com a gente como é que vai ser hoje, hein? Olá, tudo bem? Tudo. Me chamo Agnes, a gente é do Só Pra Ver Podcast, um podcast estudantil. Da ETEC. Legal. A gente queria saber um pouquinho de ti, como é que você enxerga a importância do relançamento de um filme, né? Que está aí voltando para o circuito, muitas pessoas estão conhecendo agora, que está contribuindo aí para a preservação do cinema nacional. Eu acho que no momento em que o cinema brasileiro está enchendo as salas de cinema, relançar um filme como Saneamento Básico, como Ilha das Flores, que são filmes icônicos, né? No caso, Saneamento Básico é um filme que faz um voto de amor ao cinema. Ilha das Flores é um filme que faz uma reflexão crítica sobre o nosso país. Eu acho que é muito pertinente, eu louvo mesmo essa iniciativa da Vitrine, Petrobras, em poder valorizar nossas artes, em valorizar o nosso cinema, entender que tem filmes, né, como é que é? Recordar é viver, isso está lá no filme no Ilha das Flores, e eu acho que recordar é viver mesmo, e agora aqui nas grandes telas do cinema. Quem vem lá? Ela, Camila Pitanga, nossa Silene. Aonde vai assim tão bonita a esta hora? Quem acha que tem que ser o Plínio? Quem acha que tem que ser a Júlia? Aclamação popular! Parabéns, Leone! Filme, primeiro, muito divertido. Filme pra gente dar gargalhada solta. Filme pra gente chamar a tia, a irmã, a namorada. E também é um filme que faz uma reflexão crítica muito pertinente, inteligente, que fala com todas as gerações. Então, é um filme, gente, olha esse elenco. Vamos conversar? Janaína Kremer, Wagner Moura, Fernanda Torres, essa mocinha aqui, sou eu, Camila Pitanga, Bruno Garcia, Lázaro Ramos, Tunico Pereira e o nosso saudoso Paulo José. É um grande elenco, é um filme que foi feito com muito carinho, com muita alegria, lá em Bento Gonçalves, mas que fala do Brasil. Então, por isso que eu acho que você tem que ir lá para as telas. Vamos ver no cinema!